Olá, galerinha aqui do canal, querendo dicas preciosas. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, estou casada com o Rogério de Martini há 20 anos e juntos somos papais de um menininho chamado Benjamin. E qual é o tema do vídeo de hoje? É a história de Marta e Maria. Eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos com histórias bíblicas para vocês, porque tem vários inscritos aqui do canal que estão me pedindo para mim contar histórias bíblicas para vocês, então vou fazer essa série. Esse é o primeiro vídeo dessa série, a história de Marta e Maria. Bom, para mim contar essa história, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Depois eu vou deixar fixado aqui no comentário, tá bom? Lucas, capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Bom, qual é a lição que o Espírito Santo de Deus me trouxe sobre essa história de Marta e Maria? Foram várias reflexões que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim. Eu vou deixar muito claro que essas reflexões foram algo que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim. Talvez quando você for ler a Bíblia novamente, nessa mesma história, Deus vai trazer algo novo, porque a palavra de Deus sim é nova. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é que quem fez o convite foi Marta. Marta, ela teve essa iniciativa de convidar Jesus para se hospedar na casa dela. E tem alguns relatos bíblicos que falam que elas tinham esse hábito de hospedar Jesus e os seus discípulos, tanto ela como Maria. Marta fez esse convite e ela conhecia a história de Jesus. Né? Então, assim, ela se sentia dona da casa, ela teve essa iniciativa, um ponto muito positivo da personalidade de Marta, mas a gente vai ver que no versículo 39, ela tinha uma irmã chamada Maria, e ela estava sentada aos pés de Jesus a ouvir os ensinamentos. Então Jesus veio para se hospedar na casa delas e veio ali trazendo ensinamentos de Deus para elas, né? E aí Marta se indignou de ver a irmã sentada, porque vocês imaginam, gente, elas estavam recebendo o Filho de Deus. Marta e Maria sabiam dos milagres que Jesus tinha feito, elas sabiam de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, né, das curas que Jesus estava fazendo, elas sabiam que Jesus era filho de Deus, elas sabiam que ele era escolhido de Deus, que ele era ungido de Deus. Você se imagina, você estar recebendo na sua casa o homem mais famoso que já existiu na face da terra, o homem mais importante que já existiu na face da terra. Como que você iria ficar? Eu fico me imaginando, se eu fosse receber Jesus na minha casa, gente, eu ia ficar muito ansiosa, igual Marta, eu ia ficar agitada, igual Marta, eu ia querer receber Jesus com o bom e o melhor, eu ia ficar o tempo todo ali atarefada, tentando servir Jesus com o melhor, né, da minha casa, dos meus serviços para Jesus. Eu teria a mesma postura que Marta. Eu iria ficar ali ocupada em servir, em fazer as coisas, em dar o meu melhor para a visita de Jesus, né? Vocês aí, não sei vocês, mas eu tenho certeza que se vocês convidarem alguém para ir na casa de vocês, vocês também vão querer dar o melhor, fazer a melhor comida, né? Naquela época as comidas típicas eram pasta de figo, de grão de bico,
peixe assado, fica imaginando ali Maria assando o peixe, né? Preparando a pasta de grão de bico, a pasta de figo, as frutas, as tâmaras ali para servir Jesus com o seu melhor, deixando o quarto dele bem arrumado. Quando Jesus chegou, ela estava ali com a bacia de água para lavar os pés de Jesus, porque no deserto, ali em Betânia, onde elas moravam, era uma cidade deserta. Então, quando as pessoas andavam, elas sujavam os pés com poeira. Então, quando elas entravam na casa de alguém, elas tinham esse costume de lavar os pés. E aí, eu imagino Marta ali pondo uma bacia com água morninha, lavando os pés de Jesus, né? Toda atarefada. E aí você olha e vê Maria sentada, esperando para Jesus pregar para ela, esperando Jesus trazer uma palavra de Deus ali para ela ali esperando. Né? Qual é a atitude que eu vejo em Maria? É uma atitude de passividade, é uma atitude de uma pessoa passiva, de uma pessoa que não é tão empática, porque ela tá vendo a sua irmã fazendo as coisas e ela não se colocou à disposição para ajudar. Então, assim, eu vejo várias questões nessa história de Marta e Maria. Porque Maria poderia muito bem chegar e falar: Marta, vamos dividir as tarefas? Você faz um pouco, eu faço um pouco, você trabalha um pouco e senta para ouvir Jesus um pouco, eu trabalho um pouco e também sento para ouvir Jesus um pouco, mas não vi isso da parte de Maria para com Marta. Porque muitas vezes nós, como Marta, todos nós temos um pouquinho de Marta e Maria dentro da gente. Qual é a atitude de Marta? Síndrome de Marta, como é conhecido. São pessoas atarefadas, que fazem tudo, trabalhadoras, trabalham duro, né? Que são proativas, têm iniciativa, têm liderança, né? E aí elas fazem tudo e por conta dessa personalidade delas, elas acabam educando as pessoas ao seu redor, acostumando as pessoas ao seu redor, que tem uma personalidade mais passiva, como a de Maria, a esperar que elas façam tudo. Né? As pessoas que são mais passivas, que não tem tanta iniciativa igual Marta tinha, que são iguais à personalidade de Maria, elas já esperam que o outro vai fazer. Elas sabem que o outro vai fazer, então elas se acomodam esperando o outro fazer. E quantas vezes nós somos assim? Nós temos essa personalidade de Marta na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, na criação dos filhos, no relacionamento. Às vezes a gente quer tomar atitude, a gente quer tomar frente, a iniciativa de fazer tudo dentro de casa, de fazer tudo no trabalho, de fazer tudo no ministério ali, no corpo de Cristo, de educar os filhos. A gente faz e acontece isso e aquilo. E o que acontece? O que aconteceu com Marta? Nós ficamos sobrecarregadas, ficamos estressadas, cansadas, reclamando, murmurando, porque foi isso que aconteceu com Marta. Ela estava tão cansada de fazer tudo, tão exausta, que ela começou a reclamar com Jesus. Ela falou: Jesus, você não tá vendo a minha irmã? Ela tá aí sentada te ouvindo e ela não tá me ajudando. Chama a atenção dela para ela vir me ajudar. E aí Marta se tornou reclamona, murmurenta, estressada, cansativa, aquela pessoa ali que tá sempre por um fio, que a gente tem medo de falar com ela, porque ela vai ficar estourada, agitada, e é exatamente assim que muitas vezes nós ficamos por assumir com totalidade todos os papéis, querendo fazer tudo ao mesmo tempo por todos, e aí a gente se esquece de se cuidar. Porque Maria, ela também estava se cuidando. Vamos ver o lado positivo também da personalidade de Maria. Ela estava ali sentada, descansando, desfrutando daquilo que Jesus estava pregando, daquilo que Jesus estava falando, da companhia de Jesus, da amizade de Jesus, porque elas eram amigas de Jesus. Ela estava ali desfrutando, ela aprendeu a fazer isso. E isso a gente tem que aprender com Maria, né? Se nós temos a personalidade mais voltada para a personalidade de Marta, a gente pode orar e pedir o Espírito Santo de Deus para ele nos ensinar também a termos equilíbrio ao fazer as coisas de forma equilibrada, sem se sobrecarregar, aprender a dividir. Outra coisa que eu vejo na personalidade de Marta, ela poderia combinar antes com Maria, antes de Jesus vir para a casa delas, ela poderia falar: Maria, vamos fazer assim, dessa forma. Eu vejo um pouco de orgulho na personalidade de Marta, de não querer pedir ajuda, porque ela poderia conversar com a sua irmã e pedir ajuda para sua irmã, né? E muitas vezes nós somos assim, a gente não pede ajuda para ninguém, a gente se vira. E não é assim. Todos nós precisamos um dos outros, até mesmo para nascer, nós precisamos da ajuda de um médico ou de alguém que está ali.
né? Então, assim, a gente tem que aprender isso, que a gente pode pedir e deve pedir ajuda quando aquilo está nos sobrecarregando, né? E também o que eu percebo, que houve uma falta de organização da parte das duas, elas poderiam ter adiantado muitos preparos, muitos serviços, para poder desfrutar daquele momento juntas, as duas desfrutando, uma falta de organização. Outra coisa que eu percebi, falta de comunicação eficaz entre elas. Muitas vezes eu percebo isso no meu relacionamento, eu não tenho uma boa comunicação com meu esposo e acabo me frustrando, me decepcionando, porque eu não soube falar da forma correta com meu esposo, eu não soube me expressar de uma forma de fazer-me ser entendida. Quantas vezes nós passamos por essa situação? A gente entra no lugar, fala com alguém e aí aquela pessoa não entende o que a gente falou, né? A gente fala A, a pessoa entende B e aí dá aquela confusão, aquele desentendimento, porque há uma falha na comunicação, a comunicação não está sendo eficaz. E aí aquele relacionamento com aquela pessoa ou naquele lugar acaba ficando prejudicado pela má comunicação, né? E ali, gente, tem muitas coisas que eu percebi na personalidade de Marta que às vezes eu também fico assim, ansiosa, agitada, correndo pra lá e pra cá, querendo fazer mil e uma coisa e não faz nada direito porque tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Querendo fazer muito serviço ao mesmo tempo, querendo agarrar o mundo com as mãos, né? E muitas vezes eu sou assim, eu tenho essa personalidade de Marta. Então eu tenho orado para que Deus me ajude a ser como Maria também, mas de uma forma equilibrada, para que eu possa exercer as duas personalidades de Marta e de Maria, ser sim proativa, fazer o que tem que ser feito, porque Marta também tinha um lado bom, ela era decidida, ela era focada, ela tinha iniciativa, né? Então assim, eu oro e peço para que Deus me ajude a ter as duas, o bom dessas duas personalidades dentro de mim. Deus me ajuda a fazer as coisas com foco, com disciplina, mas também me ajuda a desfrutar o momento, discernir o momento e ver o que está acontecendo para mim desfrutar daquele momento com paz no meu coração. Sem estar estressada, sem estar magoada, sem estar chateada, desfrutar. Eu oro para que Deus me dê esse equilíbrio entre as duas personalidades, tanto de Marta como de Maria, né? E aí a gente vai vendo muitas coisas que às vezes a gente não desfruta daquele momento, daquela situação. Às vezes a gente passa a vida toda trabalhando, eu tenho que conquistar, eu tenho que comprar casa, carro, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que criar meus filhos. Tudo isso é muito válido, muito bom a gente ter ambição saudável, muito bom a gente querer crescer na vida, isso é ótimo, mas quando só isso importa, quando só trabalhar muito importa, isso é um desequilíbrio que muitas vezes leva ao burnout, leva à depressão, leva a várias coisas ruins. Tudo que é demais, seja algo bom ou ruim, é desequilíbrio, traz doenças, traz enfermidades. Então a gente tem que aprender a orar e pedir para Deus nos dar equilíbrio. Não tem problema nenhum a gente trabalhar, mas tem que ter equilíbrio. A gente tem que aprender a conciliar trabalho com casa, com Deus, com o ministério, com a nossa saúde, com os filhos, com o cônjuge, com os pais, com tudo aquilo que tem na nossa vida. Porque senão, se a gente só trabalhar, quando a gente chegar lá na velhice, quando nós estarmos velhinhos, a gente vai se arrepender de não ter curtido os momentos, de não ter tido um tempo de qualidade com nossos filhos quando eles eram pequenininhos, com o nosso cônjuge quando nós estávamos jovens, com os nossos pais quando eles ainda eram vivos, com os nossos amigos que já foram embora ou para outro lugar. Então a gente vai se arrepender. É muito ruim a gente se arrepender de algo que não foi feito. A gente tem que aprender a orar e pedir para Deus discernimento, né? Bom, eu vou falar aqui para vocês tantas qualidades como as coisas ruins da personalidade de ambas, para ficar bem fixado para vocês, né? Bom, Marta, coisa ruim da personalidade de Marta: murmuração, reclamação, ansiedade, agitação, estressada, falta de equilíbrio no fazer, né, fazendo demais, né, desequilibradamente o trabalho, falta de uma comunicação eficaz, orgulho. Essas são as características ruins da personalidade de Marta. As características boas: Marta tinha iniciativa, Marta trabalhava duro e trabalhava com excelência e trabalhava focada no que ela queria.
E Marta, ela era atenta às necessidades do próximo. A Bíblia fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E Marta tinha essa empatia com o próximo. Ela era atenta às necessidades do próximo. Bom, agora eu vou falar sobre a personalidade de Maria. As características ruins. Ela era passiva, pouco empática, né, com a sua irmã, com as pessoas ao redor. E levemente egoísta. Ela não pensou em nenhum momento em falar, vou ajudar a minha irmã para ela também poder desfrutar desse momento. E qual é a parte boa da característica da personalidade de Maria? Ela era sábia para desfrutar os momentos bons da vida. Ela sabia desfrutar do melhor dessa vida, que era ouvir Jesus. E ela era uma mulher que sabia ouvir. Gente, essa qualidade de ouvir o outro é muito importante na nossa vida para tudo. Saber ouvir é o começo e o final de tudo, porque quando nós ouvimos atentamente aquilo que nós estamos para aprender, o que alguém está falando, tudo se resolve de uma maneira sábia. Bom, se você gostou desse vídeo de hoje, já deixa o seu like aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para chegar as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. E muito obrigado por permanecer comigo nesse vídeo até o final. Tchau!